Olá pessoal, bom, então nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a primeira e a segunda lei de Ohm. A primeira lei e a segunda lei de Ohm, ela serve para quê? Ela serve para medir a resistência do resistor. O que é um resistor? O resistor é um dispositivo que tem por função converter energia elétrica em energia térmica, né? Então nós temos aí grande parte dos circuitos que você analisa, eles sempre vão aparecer com resistores, né? Então você tem os circuitos contendo resistores e você tem dispositivos cujo funcionamento é especificamente um resistor. Por exemplo, o chuveiro elétrico da nossa casa, lá no seu interior, o que aquece a água é o que? É um resistor que tem lá dentro. O ferro de passar roupa que a gente usa, o que tem lá dentro? Basicamente um resistor, um dispositivo que está convertendo energia elétrica em energia térmica. Então no resistor, via de regra, com essas funções, prevalece apenas o efeito Joule, certo? Bom, como que a gente faz para medir então a resistência de um resistor usando a primeira lei de Ohm? Então é o seguinte, vamos imaginar então que eu tenho um circuito e nesse circuito aqui eu tenho lá uma determinada resistência, está aqui ó, uma resistência R de um resistor e eu quero descobrir quanto que vale essa resistência. Aí, imagine que tem aqui uma corrente elétrica no circuito, indo, por exemplo, da esquerda para a direita, né? E aí você colocou aqui um voltímetro nas extremidades desse dispositivo, você ligou aqui um voltímetro nas extremidades do dispositivo, certo? E esse voltímetro fez lá uma leitura lá de uma DDP1. Então a primeira lei de Ohm fala o seguinte, que a resistência do resistor é igual à razão entre a DDP e a corrente elétrica. Pronto, ó. Esta é a equação que a gente usa para então medir aí a resistência do resistor, onde essa letra U aqui representa o que para a gente? A DDP, a diferença potencial, a letra I representa o que? A corrente elétrica, e esse R aqui vai representar o que? A própria resistência do resistor. Qual que é a unidade oficial que a gente vai ter que usar aqui? Ó? A diferença de potencial sempre vai ser dada em volts, a corrente elétrica é dada em ampere, e a resistência é uma unidade chamada ohm, cujo a letra que representa é esse ohm aqui, certo? Então essa aqui é a unidade, né, da resistência, ok? Beleza, então essa aqui é a primeira lei de Ohm, certo? Eu medir a resistência do resistor quando eu conheço então a DDP e a corrente elétrica. Porém, existe uma outra equação que a gente chama de segunda lei de Ohm. Bom, a segunda lei de Ohm, ela serve para quê? Ela também serve para você medir a resistência, né, do resistor. Só que a segunda lei de Ohm, ela mede a resistência do resistor em função de outras variáveis. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha lá um determinado fio condutor. A gente sabe que os condutores que nós trabalhamos, esses fios condutores, eles não são condutores ideais, não são condutores perfeitos. Então eles conduzem a corrente elétrica, mas acabam dissipando um pouco, então ele tem uma certa resistência. Aí, vamos imaginar então que eu tenha lá um pedaço de fio. O fio, a gente sabe que ele tem um formato geométrico de um cilindro, está aqui, ó. Tem aqui um fio. Vamos imaginar então que esse fio aqui, ó, ele tem um determinado comprimento, certo? Ele tem um determinado comprimento, vou chamar de L. E quando a gente faz o corte do fio, essa secção transversal aqui, ó, que aparece, ela tem uma determinada área. Então vamos supor que essa área de secção transversal do fio aqui vale A. Então eu tenho aqui duas medidas que vão influenciar no valor da resistência do fio. O comprimento do fio, que é, e a área de secção transversal que eu chamei de A. Bom, uma outra variável que também contribui para a resistência do fio é uma variável que é inerente ao material. Então eu posso ter fio aí feito de cobre, posso ter fio aí feito de zinco, né, ou de uma mistura. Então, via de regra, cada um desses materiais, eles têm uma resistividade elétrica. Essa resistividade elétrica, ela faz o que? Ela mede, é uma influência direta na resistência. Então, quanto maior a resistividade elétrica do material, maior a resistência que ele tem. Então, a resistência também é uma função dessa terceira variável, que é a resistividade elétrica do material. Então, qual que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm, para medir a resistência elétrica desses materiais que são fios de regra,
é essa aqui. Então a resistência do fio é igual ao produto da resistividade pelo comprimento dividido pela área, certo? Então essa letra A aqui representa o quê? A área de secção transversal do fio. Esse L aqui representa o quê? O comprimento do fio. E essa letra grega chamada Rho, ela indica o quê? Ela indica a resistividade elétrica do material. Então, quando eu estou medindo a resistência de um determinado fio, eu preciso saber o material do qual ele é constituído. Aí existe uma tabelinha que tem lá a resistividade elétrica, que é uma constante de cada material. Conhecendo então essa resistividade elétrica, a gente consegue, né, calcular aqui a resistência. Então perceba, a resistência de um fio ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então quanto mais comprido for o fio, maior vai ser o quê? A resistência do fio. E ela é inversamente proporcional à área de secção transversal. Essa área de secção transversal ela também é chamada de bitola. Então é muito comum você, por exemplo, fazer uma instalação elétrica na sua casa, e aí o eletricista que vai fazer para você lá aquela instalação, ele te dá lá um orçamento de fio para você comprar. Então você tem, por exemplo, o fio lá da rede mestre da sua casa. Aí ele fala assim, esse fio aqui tem que ser um fio de bitola 10. Quer dizer o quê? Que a área de secção transversal dele tem que ser grande, certo? O fio que desce para colocar na tomada, geralmente um fio 6 ou um fio 4, é um fio que de área menor. Então, se você diminuir a área, a resistência dele acaba aumentando. Então, geralmente, o fio que passa na rede mestre da casa, ele tem uma área de secção maior para que a resistência dele seja menor. Por quê? Porque toda a corrente elétrica que vai alimentar os equipamentos da sua casa vão passar primeiro por onde? Para a rede mestre, daí que eles vão ser distribuídos na sua casa. Então, se você colocar na rede mestre, por exemplo, um fio fino, ele vai aquecer bastante. Por quê? Porque se ele é fino, a área é pequena e a resistência é alta. E se ele aquecer bastante, ele pode derreter aquele envolto que tem lá, que é isolante, pode causar um curto-circuito e de repente causar até um incêndio na sua casa, né? O chuveiro elétrico, por exemplo, que é o equipamento que mais consome energia da nossa casa, ele tem um fio que tem uma bitola elevada, porque passa por uma corrente elétrica muito alta. Então, se essa resistência também for alta, o que vai acontecer com o fio? O efeito já vai ser muito intenso, ele vai aquecer, pode derreter, pode causar um curto-circuito e causar um dano na sua casa, ok? Então, gente, essa foi a segunda lei de Ohm que a gente usa para medir a resistência elétrica do resistor, e essa aqui é a primeira lei de Ohm que a gente mede a resistência, que a gente conhece a DDP e a corrente elétrica, ok? Por hoje é só, agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima.